Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Neste tempo pascal, Nosso Senhor é a ressurreição, Ele é a verdadeira vida, aquela vida que nós pedimos todos os dias. Pedimos para correspondermos ao seu amor, pedimos para servirmos melhor a Deus. São Paulo fala na carta aos Efésios, no capítulo 2, ele diz assim: E a vós deu a vida espiritual, quando estáveis mortos pelos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o costume deste mundo, segundo o príncipe que exerce o poder sobre o ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós vivíamos outrora, segundo os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos apetites. E éramos, por natureza, filhos da ira, como todos os outros. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pela extrema caridade com que nos amou, estando nós mortos pelos pecados, convivificou-nos em Cristo, por cuja graça fostes salvos. Com Ele nos ressuscitou para uma vida nova e nos fez sentar nos céus com Jesus Cristo, a fim de mostrar aos séculos futuros as abundantes riquezas da sua graça. Aqui continua, depois a gente tem uma outra parte. Tudo isso fez Deus por nós. Nosso Senhor quis que a ressurreição fosse o sinal da vitória sobre o pecado e sobre a morte. E aqui nós devemos travar uma luta contínua. E essa é a luta que devemos travar contra o pecado. Não contra o pecado do mundo, que não vamos vencer. Não contra o pecado dos outros, que também não conseguimos mudar. Mas contra os nossos pecados, para não cairmos na tristeza, na murmuração, na raiva, no julgamento, na ociosidade, nas preguiças e tantos outros pecados que poderíamos ter. Para os apóstolos, quando eles veem o sofrimento de Cristo, e essa é uma tentação que acontece próprio do pecado, quando os apóstolos veem os sofrimentos de Cristo, no Getsemane optaram por dormir, porque estavam cansados, E depois da ceia, depois de terem jantado, tomaram 3 taças de vinho, então, de verdade, estavam cansados e dormiram ali, Mas é verdade que depois, no julgamento, negaram. Depois fugiram, quando os guardas vieram pegar. Cada vez que se peca, se renova o Calvário de Cristo. Nós não podemos fazer como eles, como nas suas tentações por causa do medo. Jesus vai dizer lá exatamente no horto, quando estavam cansados: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O que é o pecado? É a nossa adesão à tentação. A tentação se mostra e nós abraçamos ela ou não. É isso que temos que fazer, aprender, fugir da tentação. Porque a tentação virá sempre. Fizemos um propósito firme de não comer tal coisa. Pode ter certeza, aonde for vai ter o que a gente fez propósito de não comer, vai ter para a gente ter tentação de comer. Fez propósito de não vou fazer tal coisa. Pronto, a primeira coisa que acontece é uma pessoa querida pede para a gente fazer tal coisa que precisa ser feita, que a gente se propôs a não fazer. Isso acontece. Vigiai e orai, para não cairdes em tentações. Por isso Jesus reza no Horto das Oliveiras e, de certa forma, perde o controle de suas emoções, mas diz:
porém não se faça a minha vontade, mas a sua. Até Jesus, diante das tentações, diante das dificuldades, também pediu para que Deus afastasse dele aquela tentação. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Nós também pedimos a Deus, porque não temos forças, porque somos fracos. Depois diz, de uma outra forma, com mais aceitação: seja feita a tua vontade. Foi assim também para Nossa Senhora. Quando o anjo apareceu, ela disse: seja feita a tua vontade. Quando se apresentou para Jesus a cruz, seja feita a tua vontade. Seja tanto para um projeto bonito de Deus, quanto para uma coisa que é árdua e difícil, tudo é projeto divino. E será que estamos prontos? Será que estamos prontos para fazer todas essas coisas? Assim nosso Senhor nos pede, exatamente para vencermos esses males, exatamente apoiando-se nele. Seja feita a tua vontade. Fazer a vontade de Deus significa assumir como Jesus, fazer sempre, sempre a vontade de Deus. Cumprir bem as vontades para nós, os padres, do bispo, do papa, para quem é casado, do marido, dos pais, para quem é solteiro, dos pais, do patrão, dos professores. Tudo isso custa muito. Obedecer às pessoas que têm defeitos, manias e erros, isso custa muito. Cumprir a vontade de Deus. Por trás das pessoas que nos governam, por trás das pessoas que estão à nossa volta, existe de verdade uma vontade divina. Passamos por isso como Cristo. Ele passou também pela vontade divina. A vontade do Pai foi que houvesse na época dele um império romano bruto, mestres da lei fariseus hipócritas e falsos, e Jesus teve que se submeter a eles. É verdade que quando levantou a voz e mostrou a verdade, aí foi mais perseguido, aí pronto, aí não foi aceito, e por isso foi morto. Isso acontece? Também acontece. Se dissermos a verdade para a nossa família, nem sempre vão estar prontos. Agora, como devemos falar isso? Talvez pensar um pouco antes, rezar muito para poder dizer alguma coisa, ainda que estejamos certos. Aceitarmos tudo em nossos deveres cotidianos. Serviço, tanto no serviço administrativo, serviço emocional com a família, como com as crianças, que tem que ter paciência o dia inteiro. E exatamente esses são os trabalhos que a gente tem todos os dias. Por trás dessa cruz, por trás dessa vontade divina, desse tesouro escondido na nossa vida, por trás disso tudo está a nossa salvação. E no final das contas, se formos santos, vamos arrastar conosco muita gente. Por isso a santidade é moldar a nossa vontade à vontade divina. E é isso que Cristo veio mostrar quando aceitou a cruz, mesmo no sofrimento, quando morreu, mesmo na dor, quando ressuscitou, na esperança da alegria eterna. Tudo isso foi para mostrar a nós que a nossa vida está permeada de tudo isso: dor, sofrimento e a esperança da alegria eterna. É isso que nós devemos entender daquilo que é o projeto divino, aceitarmos, entendermos, ter o entendimento daquilo que lemos no Evangelho, entender aquilo que Nosso Senhor nos pede e viver, como São José Maria Escrivá dizia, viver o heroísmo da vida cotidiana, viver o heroísmo do cotidiano, não fugir, não negar, não dormir diante desses serviços que Deus nos pede. É isso que Nosso Senhor nos pede, não fugir como fugiram os apóstolos, não negar a Nosso Senhor nada, dizer sim como a Virgem Maria disse sim, não dormir diante desses serviços, que seria negligência. Quantas vezes nós negligenciamos a vontade divina? Muitas vezes. Negligenciamos muitas vezes. É por isso que precisamos lutar cada vez mais e pedir a Nosso Senhor essa grande graça. Qual é a nossa reação diante dos imprevistos? Porque esse é o problema da nossa vida. A gente até programa ele. Hora de acordar, hora de fazer isso, hora de fazer aquilo, rezar isso, rezar aquilo, ajudar esse, fazer tudo. A nossa vida pode até ficar, parece que bem organizada, mas diante desses imprevistos é que nós perdemos a linha, ficamos irritados,
E são todas tentações, projetos divinos, mas que ao mesmo tempo são tentações. Se obedecermos, vencemos com heroísmo. Se nós não aceitarmos, caímos na tentação. A mesma coisa que pode ser um projeto divino, pode ser uma tentação. Não nos deixeis cair em tentação, mas tentação vai ter. Agora, não nos deixeis cair em tentação, enquanto a gente está conversando com Deus, não cai, mas deixou de conversar com Ele, pronto, já caiu na tentação. E esse é o nosso problema. Diante desses imprevistos, aí percebemos se somos capazes de servir, de querer a vontade, de fazer a vontade de Deus, ver aí a santíssima vontade de Deus. Os apóstolos queriam dormir e Jesus pedia oração. Os apóstolos não estavam prontos e Jesus pedia que estivessem prontos. Os pedidos de nosso Senhor são contrários aos nossos. É por isso que custa muito. Por isso que muitas vezes a tentação de fugirmos. E à medida em que vamos dizendo sim, como faça-se da Virgem Maria, faça-se em mim segundo a tua palavra, Deus vai se empolgando e pede mais. Vai nos encaminhando ao Calvário e depois à cruz. Deus pede aos que estão disponíveis. Quem não quer ter filho, quem quer ter, Deus vai dar 1, depois 2, depois 3, depois 4, depois 5. Aí vai ter, quer dizer, vai pedindo mais. Esse pedido de mais é uma escravidão, é difícil, é árduo, tudo que nos pede o nosso Senhor, por mais que já façamos, é sempre mais o que Ele nos pede. Cuidar bem da família, fazer bem as coisas. Assim é a nossa vida. São esses imprevistos. A verdade é que nosso Senhor nos pede mais. E por que Ele pede? Para nos ensinar também a padecer com Ele, para sermos glorificados com Ele. Por que Jesus padece? Porque cumpre a vontade de Deus. Diante de Pilatos diz, sim, eu sou o rei, mas vim servir a verdade. A verdade leva à cruz, a verdade leva ao trabalho, a verdade leva ao amor, a verdade leva a cumprir bem as coisas. A mentira é dita para fugir da cruz. Por que a gente mente? Para fugir da cruz. É o orgulho. Por isso, quando fugimos da cruz, mentimos ou omitimos. Esse é o problema. A mentira e a omissão são a fuga da cruz. A verdade nos leva à cruz. Se chega um marido, um namorado, filho, pede, olha, preciso de tal coisa, né? Poderia inventar 1000 coisas, mas qual que é a verdade? Não, vamos lá fazer. Então é isso, custa muito? Claro que custa. Por isso, a verdade vai nos libertando. O serviço, a mentira é dita para fugir da cruz do serviço, do compromisso, da vontade de Deus. Os mártires, por que venceram? Porque foram heróis. E o heroísmo estava onde? Na verdade, em dizer a verdade. Eles venceram, pois disseram a verdade. Vivemos num mundo de mentiras. E não posso dizer a verdade, pois a pessoa vai ficar mal. A pessoa nunca está pronta. É verdade. Porque por que a pessoa não vai conseguir ouvir a verdade? Porque ela está vivendo na mentira. E se dissermos a verdade, é lógico que vai doer. A verdade leva para a cruz. Mas a mentira te tira da cruz? Não, te faz fugir dela. Mas você encontra no outro caminho. E ela virá com outra forma. Ela virá com outros problemas. E será pior ainda a cruz. Porque além de não fazer aquilo que fugiu, virá de um outro jeito e decepcionará muita gente que confiava em cada um de nós. É por isso que a pessoa foge da cruz. Não dizer a verdade é o mesmo que fugir da cruz. E a pessoa que foge da cruz vai ficar mal. A mentira leva ao mal. A verdade está unida à fortaleza. A fortaleza é a capacidade de vencer a si próprio. E ao mesmo tempo, uma das virtudes da fortaleza é a paciência, saber suportar o peso da cruz. Se nós não suportarmos o peso da cruz, somos fracos. Por isso, sem paciência, sem padecer, não há força. Mas a força vem da capacidade de padecimento. É nisso que vem a força. E nisso que vem também o amor.
porque o amor é uma capacidade de cumprir as coisas. E dentro do amor, que é a virtude por excelência, exige todas as outras virtudes: a paciência, o amor, a dedicação, a humildade, do serviço. Exige todas elas. A verdade está unida à fortaleza, mas também à caridade. A verdade nos libertará. A omissão não dizer a verdade, ter medo, mentir. E Jesus vai dizer muitas vezes no Evangelho: não tenhais medo. Não tenhais medo, sede generosos, heróis mesmos, em cumprir aquilo que eu peço. Continua aqui na carta aos Efésios, vai dizer assim: por isso lembrai-vos, vós os gentios, está no versículo 11, do capítulo 2, versículo 11. Por isso lembrai-vos, vós os gentios de origem, chamados incircuncidados pelos que chamam circuncidados na carne, por mão do homem. Lembrai-vos que estáveis neste tempo sem Cristo, separados da sociedade de Israel, estranhos à aliança, sem esperança da promessa, sem Deus neste mundo. Mas agora que viveis espiritualmente em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Ele que de dois povos fez um só, destruindo a parede da inimizade que os separava e abolindo na sua carne a lei que os mandamentos e prescrições, para formar em si mesmo de dois um só homem novo, fazendo a paz. Aí continua. É tão bonito ver isso, porque assim, se tínhamos a tristeza e o desânimo de estar separados de Deus, Ele agora, com seu sangue, nos aproxima, nos quer todos próximos ao seu amor. Assim, Jesus Cristo vem nos aproximar deste amor. É esse amor de Cristo que vai mudar todas as coisas. A sua vontade foi imolada com a espada da obediência. Por isso, nosso Senhor vai falar que a sua palavra é como uma espada de dois gumes, penetra ao mais íntimo do coração. Aos que escutam, Deus ensina. Aos que escutam, Deus dá forças. Assim, Deus vai moldando o coração de todo mundo. Assim, Deus vai fazendo com que todo mundo lute e vença sempre um pouco mais. Essa é a vontade de Deus para todos nós. A sua vontade foi imolada com uma espada da obediência, mas é no Calvário que ele realiza propriamente o grande sacrifício, imolando pela obediência e pelo amor o seu corpo e a sua alma, tão perfeitamente quanto possível, e cumprindo assim toda a justiça. Pela primeira vez, Deus é completamente glorificado, pois a imolação real e sangrenta teve lugar no Calvário. Assim, o sacrifício da nossa vida é a imolação dela. E esse sacrifício é a nossa prova de amor. Nesse sacrifício de amor está a obediência. Nessa obediência está a verdade. Na verdade está o princípio da felicidade. Tudo está ligado. Se cortarmos arrancarmos a verdade, virá tristeza. E com a tristeza não veremos sacrifícios, porque com a mentira fugimos da cruz, do sacrifício. Quem foge da cruz não é capaz de amar, não é capaz de dar a vida pelo outro, porque não há maior prova de amor que dar a vida pelo outro. É nisso que nosso Senhor veio nos dar uma vida nova. E essa vida nova é o que nós queremos. Mas como adquiri-la? É um presente dado por Deus. A sua graça alcança todo mundo. Mas como vai nos alcançar? À medida em que nós nos abrimos a Ele. Não só pelo recolhimento, mas principalmente pela fidelidade da oração diária. É nessa oração diária que nós vamos nos abrindo à graça de Deus. Deus vai nos ensinando pouco a pouco e vamos crescendo exatamente nesse mesmo amor. Jesus na cruz acaba de morrer. Os discípulos se aproximam, os judeus se distanciam. Era o contrário. Enquanto estava vivo, os judeus ali, torcendo para morrer. E os apóstolos longe com medo. Agora que morreu,
Os fariseus, mestres da lei e os soldados se afastam. Já não é mais risco para ninguém. Já morreu, então não queremos nem saber mais dele. Mas os seus discípulos se aproximam. O corpo de Cristo é colocado nos braços da Virgem Dolorosa. Ela tem uma dor de amor, dor confiante, com esperança, dor com caridade, pois uma dor com tristeza causa uma derrota. É aliada do pecado. E Nossa Senhora tinha uma dor, de uma esperança, de um amor. É verdade que ali não diminuiu a sua dor pela morte do seu filho, mas é verdade que ali havia uma esperança nas palavras de Cristo, porque tudo ali estava se cumprindo. Não é possível que Jesus Cristo mentiria. Não mentiu. Ele disse a verdade e tudo aconteceria, só que não era no nosso tempo. E esse é um dos problemas da nossa vida, a tentação de querermos as coisas de Deus, mas no nosso tempo. Esse é um grave problema. Quando elas serão cumpridas? No tempo de Deus e na vontade de Deus. É por isso que custa ainda mais. Por que estáis tristes? Vai dizer para os discípulos de Emaús. Vai dizer para os apóstolos. Por que estáis tristes? Não confiais? Quantas vezes o fruto da tristeza é exatamente esse, da desobediência, da desordem, da mentira, fugindo com a mentira, fugindo da verdade, fugimos da cruz. Fugindo da cruz, o que nos sobra? Um caminho efêmero, um caminho que não tem graça, um caminho que, por mais que se fale, é um caminho em que nós queremos mudar. Nunca estamos satisfeitos. Por que não estamos satisfeitos? Porque o mundo não sacia, porque o mundo não dá paz, porque o mundo não dá verdadeira alegria. Ficamos buscando alegria. Compra um celular, compra um carro, agora compra outro, agora compra esse, agora compra aquilo. Quer dizer, como se aquilo fosse trazer alegria. Nossa, que maravilha, chegou. Aí põe lá, tu deixa de lado. É como criança quando ganha um presente, né? Brinca mais com a caixa do que com o brinquedo, né? Gosta mais da caixa do que do brinquedo. Sim, a caixa é maior. Ela vai ficar com o maior. Ele não quer o pequenininho, quer o maior. Santa Teresinha, quando era pequenininha, queria tudo, né? Então é isso. Não olhou nem para o que tinha dentro do negócio, queria tudo, né? É coisa de criança. Por quê? O que encanta mais às vezes é aquele colorido da caixa e das coisas que valem mais. Assim é a docilidade de uma criança para com Deus. E deveria ser assim a docilidade do nosso coração para com Deus. Se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Para obedecer, só a criança. É engraçado, né? Eu fico pensando às vezes, né? A gente fica sentado meia hora, começa a cansar. A gente deita um pouquinho, começa a cansar. A gente fica numa posição, cansa. As crianças ficam o dia inteiro no colo de um, no colo de outro, na mesma posição, todo mundo agarrando ela, apertando ela, assim. Aí vai para lá, aí vem para aqui, vem para a anca, aí depois vai para lá, depois vai para cá. Quer dizer, fica na mão de todo mundo. É verdade que às vezes elas reclamam um pouquinho, mas é verdade que o que interessa para elas é estar com as pessoas. E é isso que deveria ser conosco. O que importa para nós é estar com Deus. Vai ser incômodo essa posição, vai ser incômodo essa coisa, vai ser incômodo aquilo. Fica às vezes pensando, né, as crianças ali, quando está amamentando, está tudo certinho, tudo garantido, já está o leite ali, já alimenta, faz tudo. Aí agora vão inventar de dar papinha. É verdade que não vai ter leite para sempre, então já está treinando a acostumar com outra coisa. Aí vem uma coisa que não gosta, aí não gosta disso, aí não gosta daquilo, aí desanda o intestino, desanda isso. Quer dizer, para ela aproveitar, viver bem, ela vai ter que passar por sacrifícios. A criança tem que passar por sacrifícios. E quem está sacrificando ela? Quem mais ama, a mãe e o pai. É isso que nós devemos entender. Por que Cristo permite o sofrimento na nossa vida? Porque Ele quer o nosso bem. Ele não nos quer frouxos. Ele nos quer fortes. Por isso permite a cruz. Por isso nos pede mais. Se nós fazemos isso com as crianças, enfia a criança na escola, 8, 10 anos para aprender alguma coisa. Não aprende nada. A escola está tudo uma porcaria. Não sei se tem professor aqui, mas é verdade que infelizmente não está ensinando nada. Do que deveria, não está. Do que não precisa, está cheio. Quantas coisas erradas nesse mundo. Mentiras, mentiras. Só se ensinam mentiras. Quando na verdade deveríamos buscar a verdade. E a verdade nos leva ao sacrifício, nos leva ao amor.
É isso que nosso Senhor quer mostrar a todos nós. E por isso precisamos entender. Jesus na cruz acaba de morrer. Muitos fogem dele agora e outros se aproximam. Mas para vencermos, passaremos pela paixão e a cruz. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa esperança é feita de confiança e de lutas. Somente os derrotados é que não lutam. Confiança e recomeçar. Recomeçar todos os dias, caminhar à cruz, subir a montanha. Esses são os meios que nosso Senhor quis para a nossa salvação. Nossa Senhora tem o que precisamos. Ela acolhe um corpo todo desfigurado, ensanguentado, suado de dor, mas nela existia uma luz, a esperança. Não tinha dúvidas do seu Filho, que era Deus conosco. Ainda faltava um último ato, a ressurreição. Ela sabia, tinha certeza, nunca se sentiu derrotada. Nunca também deixou de sofrer, porque desde o anúncio uma espada transpassou a sua alma, desde o começo. Mas para vencermos com ela, teremos que passar por isso. Ela sabia e tinha certeza de que nunca se sentiu derrotada, pois o desespero é sinal da derrota. Uma esperança sobrenatural nos leva à ressurreição de Cristo e vencer. Saber que isso concorre para o bem dos que amam a Deus. Esse distúrbio, esse problema, essa maldade. Esses dias eu estava conversando com um casal que o filho ficou internado. Aí tem outro aqui também, que também o filho ficou internado, né? Então ele fala assim: padre, foi um desespero. A gente não dormia direito, não tinha lugar, não comia direito. Passou 3 dias, não deu para trabalhar direito, nem para rezar a gente conseguiu direito. A vida foi uma correria, foi um distúrbio, foram 4, 5 dias de confusão na nossa vida. Mas depois que saiu e acabou, serviu para uma coisa: a gente voltar com fidelidade à vida normal, com ordem naquilo que vale a pena. Porque quanto a gente sofreu vendo uma criança tão pequenina sofrer. É nessa hora que a gente entendeu o que é o amor. Nessa hora que a gente entendeu que se nós não tivermos ordem, os filhos vão estar perdidos. E hoje a gente entende por que os pais brigavam tanto. Porque eles queriam pôr ordem na gente. Então, no final das contas, é isso. Deus nos cerca de carinho e proteção e vai nos dar a certeza da vitória dessa luta sobre o pecado, a tentação e a morte, exatamente pelo sacrifício do amor. Esse sacrifício é a escola de nosso Senhor, é a sua cruz, que nos leva a passar de ano, a conquistar diplomas pela ressurreição, pela cruz. A escola da nossa vida, os exercícios que temos que fazer nessa vida são a cruz de cada dia. Por isso a ressurreição vem como um prêmio de quem luta. Dai ao forte, né, como vamos rezar lá na ladainha, né, do Espírito Santo, dai ao bom e ao justo, né, dai ao forte uma santa morte. E o que é essa santa morte? A alegria eterna. Isso se reza, né, na ladainha do Espírito Santo, e daqui 50 dias, 40 e poucos dias, vamos rezar. Quais são os meios, então, para caminhar junto de Cristo? Meios fundamentais para caminharmos, para não esquecermos a verdade, o sacrifício, o amor, uma vida nova em Cristo, para sabermos dizer sim a essa vontade, que custa muito. Qual é, né, o fundamento? Quais são esses meios fundamentais? O primeiro deles se chama exame de consciência. Para analisar na nossa vida o que não está bem e pedir a Nosso Senhor muito bem. E depois corrigir esse erro. Como se corrige esse erro? Se é uma tentação, fugir dela. Fugir dessa tentação. A consciência, o exame de consciência acusou. Está fraco nisso, está fraco nisso. Qual que é o meio? Fugir dessa tentação que te faz cair. Então, fugindo dessa tentação, começou a luta. Começou a dizer sim à vontade de Deus, começou a viver uma verdade, e a verdade nos libertará.
É isso que Nosso Senhor quis. A direção espiritual e a confissão também são meios fundamentais para fugirmos disso, porque quando nós nos acusamos na confissão, sabemos o que temos que fazer. Só atualizamos o diretor espiritual e o confessor daquilo que eles precisam nos cobrar, nos ajudar a lutar um pouco mais. O demônio nos coloca 1000 desculpas para não fazer nem o exame de consciência, nem a direção espiritual e nem a confissão. São 1000 desculpas para não fazê-los. A ginástica, o exercício físico, é uma coisa boa e necessária, mas é chato. Ter que fazer sempre cansa. Aí é exatamente esse exercício que temos que fazer na vida espiritual é o que nos deixa mais fortes. Pedro e Judas traiu. Pedro foi apóstata, negou 3 vezes, apostatou quase da fé. Não chegou a esse ponto, mas negou Cristo, O que salvou Pedro foi a esperança. Ele sabia do amor de Jesus. Judas perdeu a esperança, não acreditou no amor e na misericórdia. A Virgem Maria é a nossa esperança, Spes nostra, ora pro nobis, Então, é a nossa esperança. A Virgem Maria é aquela que esperou tudo em Deus. Sofreu de pé junto da cruz. Sofreu, mas de pé, com força, suportando, porque não perdeu a esperança. Teve confiança na palavra de Deus e sempre acompanhou Deus. Como permaneceu junto de Deus, esse foi o prêmio de uma esperança maior, de uma confiança inabalável. Por isso, a perseverança na oração e os meios necessários da confissão, da direção espiritual e do exame de consciência vão nos fazer criaturas novas, porque ali começa a nossa luta. Começa no pouco, e é nesse pouco que vamos começando a mudar e tomar consciência da nossa vida. Que a Virgem Maria seja esse modelo para nós. Ela teve confiança, que ela seja a nossa esperança para vencermos a nós mesmos, pois Deus dá a graça, e se não bastasse a graça, ainda nos dá uma mãe tão amorosa que nos ensina a trilhar o mesmo caminho, porque ela trilhou o mesmo caminho. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Começar e recomeçar. A nossa vida, para estarmos com Deus, é sempre um recomeço. É sempre voltar o nosso coração para Deus. São Pedro, na sua primeira carta, vai dizer assim: tendo, pois, Cristo sofrido por nós na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Aquele que sofreu na carne deixou de pecar, para viver durante o tempo que lhe resta, passar na carne, não segundo as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Pois basta, no tempo passado,
ter feito a vontade dos gentios, entregando-se aos desregramentos, às paixões, à embriaguez, aos excessos do comer e do beber, e ao ilícito culto dos ídolos. Por isso é que os infiéis estranham agora que não concorrais ao mesmo transbordar de devassidões e enchem-vos de vitupérios, mas eles darão conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso foi o Evangelho também pregado aos mortos, para que julgados ou castigados diante dos homens na carne, vivam segundo Deus no Espírito. Aí é que vem o trecho que eu queria dizer mais, que a gente vai continuar esse tema de começar e recomeçar a caminhada com Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sede prudentes e sóbrios, para vos entregardes à oração. Sobretudo, tende uns para com os outros uma caridade ardente, porque a caridade cobre uma multidão de pecados. Porque a caridade cobre uma multidão de pecados. Exercei a hospitalidade uns com os outros, sem murmuração. Cada um ponha ao serviço dos outros o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale com palavras de Deus. Se alguém exerce um ministério, exerça como por uma virtude que Deus dá. E aqui ele continua falando vários temas. E aí termina assim: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. Ora, se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Se até para nós que obedecemos existe uma cruz, imagine para quem não obedece. Porque por mais que busquem as vantagens deste mundo, a cruz virá, de um jeito ou de outro. Sempre haverá exatamente esse medo. Porque todas as coisas que se tem nesse mundo, basta pensar nesses dias. Nosso querido Papa, uma pessoa mais importante nesse mundo, tinha alguém mais importante nesse mundo no tempo atual que o Papa? Não. E morreu. Todo mundo que tem, o Putin, que tem todo o poder do exército russo, vai morrer também. O que ele vai levar com isso? E tudo que ele planejou, pode vir um outro depois e desfazer tudo. É sempre assim, é igual casa. A gente arruma para vir os filhos fazer bagunça. Faz, vem todo mundo atrás desfazendo tudo. A vida da gente é essa, e não tem outra. O importante é fazer, começar e recomeçar. Cumprir bem aquilo que é da nossa parte, ainda que os outros sejam ingratos, ainda que não compreendam. Se o justo a custo será salvo, o que acontecerá ao ímpio e ao pecador? Por isso também, aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendam as suas almas ao Criador fiel, praticando o bem. Como se confia a nossa alma a Deus? Praticando o bem. Carta de São Pedro, capítulo 4. Capítulo 4 da Carta de São Pedro. Jesus caiu e se levantou, carregando a pesada cruz ao Calvário. Suportou nossos pecados, pelas suas chagas nós fomos curados. Esmagado não pelo peso da cruz, mas esmagado pelo peso dos nossos pecados. Foi uma dor espiritual, mas foi uma dor física também. Cai, mas levanta-se. O demônio caiu, e depois não se pôde levantar mais. Jesus caiu a primeira vez para mostrar a primeira queda do homem do paraíso. Jesus caiu uma segunda vez para mostrar a desobediência, a desordem dos homens. E caiu uma terceira vez para mostrar aos homens que era possível recapitular todas as coisas, e levantou-se de novo. Aqueles que se lançam contra o inimigo
são os que receberão mais feridas, diz São João Crisóstomo. Por isso que para o cristão custa muito, porque contra o inimigo sempre sairemos com alguma ferida, porque a nossa luta é tremenda. A gente luta para pôr ordem no coração dos filhos, nem sempre eles entendem. Do coração do marido, nem sempre corresponde. Dos pais, nem sempre fazem aquilo que é o melhor. Isso sempre vai custar muito. Diante de uma luta, diante dos inimigos, que aqueles que se comportam como inimigos não são inimigos, mas se comportam como. O que acontece é que nessa luta sempre receberemos mais feridas. E foi isso que Cristo fez. Lutou contra os inimigos e recebeu no seu corpo muitas feridas. Se não temos defeitos, não levantaremos. Por que Deus permitiu a queda? Para que ninguém se orgulhe pensando que não precisa de Deus. Deus não gosta do nosso pecado, mas permitiu essa fraqueza para que Ele venha com misericórdia. Não para nos humilhar, mas para que ninguém se orgulhe pensando que é bom e que não precisa melhorar e que não deve melhorar. Por isso começamos todos os dias e recomeçamos amanhã de novo. Todos os dias a mesma coisa. Assim nos chama nosso Senhor, pois o nosso tesouro é sermos exaltados por Cristo, com Cristo e em Cristo. Esse é o nosso tesouro. Ele vai nos levando enquanto nos colocamos em suas mãos. Em suas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Será que a gente entrega o espírito mesmo nas mãos de Deus? A vontade, o querer fazer bem as coisas, será que entregamos-nos mesmo para Deus? É preciso reconhecer que somente por nossas forças não é possível chegar até Deus. Deus nos chama e depois nos capacita pela graça. Pelas nossas forças não conseguiremos chegar até Deus. É por isso que nos colocamos como as crianças. Elas podem fazer as coisas sozinhas? Não, elas precisam da mãe, do pai, precisam do colo, precisa disso, precisa daquilo o tempo inteiro. Dá muito trabalho? Dá, mas elas não ficam envergonhadas por causa disso. Pelo contrário. Assim deve ser também a nossa vida. É preciso reconhecer que somente por nossas forças não é possível chegar até Deus. Uma criança não se importa das quedas, mas quer chegar à meta. Ela cai, está mirando uma coisa, cai e continua indo para aquela situação. Cai, chora, é consolada, ri, recomeça, pelos consolos dos pais, e cai de novo, e chora, e cai de novo, e vai continuar lutando assim. Assim é a vida. Por isso a ressurreição, na encíclica do Papa Bento XVI, Deus Caritas Est, ele diz assim, pegando uma frase do Evangelho: tanto amou o mundo que deu a sua vida, E ele dizia assim: a morte de Cristo foi um ato de amor. Mais forte que a morte, a ressurreição foi uma explosão de luz, uma explosão de amor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida e derrama o seu próprio sangue. É de verdade uma explosão de uma luz que ilumina todo mundo. Isso sim tem valor. Deu a vida porque amava, fez isso. Isso é o heroísmo. Isso é o que é mais forte. Isso é o que é melhor. Isso sim é força. Isso sim é provas. E isso que Nosso Senhor quis mostrar. A ressurreição é uma síntese das virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Fé, porque é isso que Deus tinha prometido. Esperança, porque assim venceu o mundo. E a caridade, porque deu a sua própria vida. Aqui, a síntese das virtudes teologais, aquilo que Deus nos dá como prêmio, é para trilharmos o mesmo caminho. É esse caminho que temos que trilhar. Por isso ele ressuscitou. E como prêmio da boa morte, dai uma santa morte e a força eterna àqueles que querem seguir a Cristo. Assim vamos vencendo o mundo. A ressurreição é uma síntese das virtudes teologais, tudo com o objetivo da nossa santificação, da nossa remissão, da nossa cristificação, nossa ressurreição, nossa vida nova em Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada. Nada nos separará do amor de Cristo. De Cristo por nós.
desse amor dele por nós. Nada pode nos separar, ainda que nós nos separemos dele, ainda que fujamos da verdade, ainda que caímos no pecado, ainda que fujamos da fé, como Judas Iscariotes fez. Deus continua derramando o seu amor, porque nos ama. Por que não corresponder a esse amor? Seria uma burrice, seria uma tolice não seguir esse amor, mas infelizmente as tentações nos tiram. Sem esperança não se vive, sem ela não se caminha. A esperança é a âncora da vida cristã, tanto que é o símbolo principal desse ano da esperança. qual que é? Todo mundo agarrado numa âncora. E essa âncora para os cristãos, na verdade, era um sinal. É uma âncora, ela tem em cima o lugar de amarrar, a corda. Ela tem um formato de cruz. A haste, né? A haste toda, com a parte de baixo, é a força do Espírito Santo. E esse cajado, que é a cruz, é a própria ação, é a vontade de Deus que Moisés cumpriu e que o próprio Senhor nos ensina. A esperança é a âncora da vida cristã, que nos mantém firmes na hora da tribulação, onde devemos nos afirmar. Onde está a confiança diante dos problemas? Volta para Deus, recomeça de novo em Deus, recomeça a fidelidade da oração, volta para a oração. O desespero do cura d'Ars, vendo como estavam as coisas naquela cidadezinha de Ars, né, percebeu sua completa incapacidade de passar a confiança somente em Deus, de lançar-se nas mãos de Deus. Deixa Deus agir, não impede a graça divina, mas se torna, somente instrumento de Deus. Deus é que faz tudo, cria, mantém, conduz, salva. Isso percebeu ele. O que era preciso era só confiar, e a confiança levava a uma esperança firme, de que ele também podia mudar. Bastava corresponder. Por isso, começar e recomeçar, uma vida nova em Cristo. E essa vida nova nos é proposta. Já rezamos esses dias atrás, os discípulos de Emaús, e vamos rezar mais para frente ainda, esse evangelho, ainda nesse período pascal. Cleofas sempre estava desanimado naquele caminho, e apoia-se em Cristo. Quando naquelas palavras o seu coração foi se abrasando, enchendo de alegria. Essas palavras vão nos enchendo também de esperança, de uma renovação de propósitos firmes para recomeçar de novo. Assim entendemos a vontade de Deus. Onde estamos para recomeçar? Diante do sacrário, na oração, pois somos filhos de Deus e nos apoiamos nessa firme esperança que vai dilatando o nosso coração e a nossa capacidade de amar. Desejos de apoiar-nos somente em Deus. Esses são os desejos que devemos ter. Desejos de apoiar-nos somente em Deus. Ali está a confiança da nossa vida, ali está tudo o que precisamos. São Pedro ainda continua, na sua carta. Se no capítulo 4 fala disso, dessa esperança, caríssimos, ainda fala, não estranheis o fogo da tribulação que se acendeu no meio de vós para vos provar, como se vos acontecesse alguma coisa de extraordinário, mas alegrai-vos de serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que vos alegreis também e exulteis quando se manifestar a sua glória. Se sois ultrajados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porque o Espírito de glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vós. Nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, malfeitor ou delator, mas se sofre como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por tal nome. Não ter medo dos sofrimentos, porque eles não nos privam de nada, vão nos capacitando a sermos melhores. E aí no capítulo 5 diz assim, isso era terminando o capítulo 4, no capítulo 5 da primeira carta de São Pedro, no versículo 5 diz assim: igualmente vós, os jovens, obedecei aos anciãos,
revesti-vos todos de humildade nas vossas relações mútuas, porque Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. E aí ele continua no versículo 6: humilhai-vos, pois, sob a mão poderosa de Deus, para que ele vos exalte no tempo determinado. Descarregai sobre ele todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Aqui é tão bonito ver essas duas frases. Humilhai-vos sob a mão poderosa de Deus, para que ele vos exalte no tempo determinado. Esses sofrimentos da vida presente vão nos dar glória futura. Então, não fica pensando no prêmio que virá, porque ele virá se cumprirmos. Basta cumprir a nossa missão. Aquilo que São José Maria Escrivá falava, e já disse aqui na primeira meditação, né? Faz o que deve, está no que fazes. Faz o que deve, porque ali está a tua salvação. Mas põe teu coração naquilo e fará muito melhor. Está no que fazes. E aí a segunda frase: descarregai sobre ele todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Como descarregamos os nossos sentimentos, mágoas, tristezas, cansaços, dores, angústias? É na oração. Descarregai tudo ali diante de Deus. Aos pés de Nosso Senhor, colocamos todas as misérias. Santa Teresinha tem uma frase que eu gosto muito, que é o oferecimento diário, que ela inventou. E ela dizia: queria lançar todas as misérias e os pecados da minha vida sobre a fornalha do seu amor misericordioso. Por que ela fala isso? Porque assim, ela não consegue ficar livre daqueles pecados, porque a tentação é grande. E aqueles pecados marcam a sua vida. Por isso que ela fala que é um passarinho que não tem forças para voar, né? Então ela tem, né, não tem o olhar da águia, mas queria ter o coração da águia para voar mais alto, para ser mais santa, para ser melhor. Mas como não consegue, então ela se lança no fornalha do amor misericordioso. Então o que acontece? Quando vinha uma tentação, Santa Teresinha simplesmente fazia assim: Senhor, está aqui a tentação que eu estou sentindo agora. O que ela fazia? Exatamente como diz São Pedro: descarregai sobre ele todas as vossas preocupações. Veio a tentação, meu Deus, eu estou com vontade de matar um, eu quero esganar o outro, e eu agora quero falar umas verdades para aquela outra pessoa, estou com uma preguiça tremenda, agora não aguento fazer mais isso e não suporto tal pessoa. Então o que a gente faz? Lança sobre a fornalha do amor misericordioso de Deus esses problemas. Fala para Deus: ó, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu vim fazer isso aqui, eu sei que está errado, eu sei que não é isso que o Senhor quer, mas pelo menos se desabafou com alguém que tem que desabafar. Essa é a oração verdadeira: lançar sobre a fornalha do amor misericordioso todas as nossas misérias. Descarregai, vai dizer São Pedro, descarregai sobre ele todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. E aí a frase que veio, o versículo seguinte, aí ele completa com chave de ouro. Versículo 8, capítulo 5, eu falei os 5, os 6, os 7, e agora o 8º versículo. Sede sóbrios e vigilantes. Aquilo que Nosso Senhor disse no horto: orai e vigiai, para não cair em tentação. Sede sóbrios e vigilantes, porque o demônio, vosso adversário, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que os vossos irmãos, espalhados pelo mundo, sofrem as mesmas coisas. E termina com o versículo, esse foi o 8 e o 9. O 10 termina ainda mais bonito. Mas o Deus de toda a graça, e aqui está o segredo, toda a graça que nos falta para sermos melhores, porque somos miseráveis. O que nos falta? A graça para sermos melhores. Mas Deus de toda a graça, que vos chamou em Jesus Cristo à sua eterna glória, depois que tiverdes sofrido um pouco, vos aperfeiçoará, fortificará, consolidará e vos tornará inabaláveis. A Ele o império pelos séculos dos séculos. Amém. E é uma oração.
É isso que nosso Senhor quis mostrar a todos nós. Deus de toda graça, que vos chamou em Jesus Cristo a sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, que o tempo é breve. Quanto tempo ainda vamos sofrer? Até 80, talvez, se a gente viver até lá. Talvez 70, 60, 50, quem sabe? Então, quanto tempo ainda nos falta? Mas esses sofrimentos, depois de ter sofrido um pouco, vos aperfeiçoará, fortificará, consolidará e tornará inabaláveis. Porque o sofrimento faz isso. Carregar o peso da cruz nos torna fortes, inabaláveis. Já não temos mais medo. Isso aqui já aconteceu já. Já estamos acostumados com esse sofrimento aqui, a gente começa a rir do sofrimento, né? Depois da 10ª vez que as crianças acordam de madrugada, já começa a rir, né? Às vezes chora, começa chorando e termina rindo, né? Então é mais ou menos assim. São essas as coisas que devemos entender. Esses sofrimentos fazem parte. Aqui eu partilhar aqui uma coisa com vocês. É engraçado, né? Que antigamente eu pensava assim, né? Era um pároco aqui da catedral. Eu era jovem. Tinha um monte de problema nessa paróquia. Aí a gente falava com ele: padre, tem tal problema na paróquia. Eu sei, mas ele não fazia nada. Assim, aí depois vinha outra pessoa e falava assim: eu falei também para o padre que tinha tal problema. E ele sabe o que ele falou? Eu sei. Eu falei assim: meu Deus do céu, ele sabe e não faz nada. Por que ele não resolve os problemas dessa paróquia? Pelo amor de Deus. Essa era a nossa indignação. Para mim pagar a língua, eu vim para ela. Então, eu vim para ela e para exatamente isso. Hoje em dia eu entendo ele perfeitamente. Assim, tem tal problema? Sim, tadinho. Porque a pessoa não está pronta ainda para sofrer. Ela ainda tem que passar por isso. Então, enquanto ela está dando cabeçada, pensando que está resolvendo, ela está se enfiando num sofrimento maior. Deixa ela nesse sofrimento, daqui a pouco ela cansa e aí ela acorda. Ela vai recomeçar. Então, quando me pedem também para arrumar alguma coisa, eu olho de fora, assim, de longe. Deus está me dando uma luz, acho que também é a idade. Deus vai me dando uma luz, assim, eu vou olhando assim, deixa, a pessoa está só se afundando. É isso que Deus permitiu, é esse sofrimento para tornar a pessoa mais forte e inabalável. Mas ela está fazendo um monte de gente sofrer, o Senhor não vai fazer nada? Sim, era o sofrimento que todo mundo precisava passar. É isso, bem simples assim, não muda nada. Então hoje eu entendo ele, rezo por ele. Rezo muito agora por ele, agora entendo. Outro dia encontrei com ele. Falei assim: padre, eu estou passando tudo o que o senhor passava na sua época. Ele caiu na gargalhada. Eu falei: não mudou ainda a paróquia? Sim, mudou. Os anos e o pároco. E os problemas continuam tudo igual. A paróquia é a mesma. Então não mudou nada. Eu falei assim: está tudo igual, tudo a mesma coisa. Então, de verdade, mas por quê? O começar e o recomeçar não depende de quem manda, depende de quem quer. Firmes, inabaláveis, depois de sofrer um pouco. Esse sofrimento era o que Deus queria para nós, para nos fortificar, para nos tornar melhores. Uma pessoa que sofre muito, mas esse sofrimento vai torná-la muito melhor. É isso que nosso Senhor quer de todos nós. Por isso, no início do pontificado de Bento XVI, ele falava assim do início, do pontificado, ele falava de João Paulo II, ele falava assim: olha, o Papa reafirmou uma coisa que a Bíblia reafirma 365 vezes, na Bíblia, não tenhais medo, abri as portas do coração a Cristo, o Redentor. Tudo isso com um valor de esperança muito grande, colocando unicamente a nossa esperança em Deus. Não tenhais medo, eu venci o mundo, sou o caminho, a verdade e a vida. São palavras do Evangelho que o Papa, que pautou a vida de São João Paulo II e pautou a vida de Bento XVI. Será que não deve pautar também a nós? A mesma confiança, a mesma esperança. O medo, a falta de esperança, a falta de confiança, não tenhais medo, não tenham medo de Cristo, entregai-lhe tudo, lançai sobre o seu amor misericordioso todas as coisas, entregai-lhe tudo, a vossa vida, os anseios, os desejos,
pois somente Deus sacia todos os desejos humanos. Santa Teresinha descobriu isso. Não tenham medo de Cristo, entregai-lhe tudo. Ela queria tudo quando era pequena. Descobriu no final das contas que aquilo que ela mais queria, Deus ensinou ela que era o que devia mais fazer: dar tudo por Deus, e teria tudo com Deus. Os apóstolos, depois das perseguições, rezavam o Salmo 2. Os soldados também, nas cruzadas, rezavam também o Salmo 2. Os soldados rezavam o Salmo 2. Então, rezavam exatamente isso, com coragem, né? Coragem e esperança diante de tantas tribulações que teriam que enfrentar, né? Tudo tremeu diante dessa confiança. Em Pentecostes, no Calvário, um terremoto, porque o amor venceu o mundo. Em Pentecostes, um grande rumor, porque também ali venceram o mundo com amor. E esse é o rumor e o que muda a nossa vida. O que abala um lar não são as brigas. O que abala de verdade um lar é o amor, porque isso faz mudar todo mundo. Basta uma pessoa morrer e perdermos o amor daquela pessoa, aí a família fica abalada. E por que fica abalada? Porque não tem mais aquele amor. A falta de amor abala um lar. Não são os problemas são provas do nosso amor, mas a falta de amor, isso abala qualquer lar. Quando há brigas, discórdias, isso sim, né, poderia abalar, sim, porque falta amor. Não é a briga e o problema que abala o lar, é a falta de amor que abala qualquer lar. É a falta de confiança, é a falta de fé que abala qualquer lar. Por isso, né, São Pedro fala dessa coragem e no fim da confiança. A coragem leva a começar e a confiança a recomeçar. Não ter medo da doutrina que nos ensina a sermos mais firmes, ainda que te leve à morte, pois foi a confiança na verdade que levou os apóstolos ao martírio e a reinar com Cristo nos céus. Não tenham medo daquilo que nos pede Deus. Não tenham medo de dar tudo por tudo. Dar tudo nessa vida por tudo que é Deus. Porque assim não se perde nada, mas se ganha todas as coisas em Cristo. Assim quis Deus na nossa vida e assim pedimos a Nosso Senhor essa graça. A Virgem Maria foi acumulada de todas as graças. Por isso cumpriu melhor do que nós todas as coisas. Porque Deus lhe deu todas as graças para ser mãe de Deus. E nos deu muitas graças para sermos bons filhos. E uma mãe que é cheia de graça para nos conduzir. Tenhamos confiança. Fiquemos de pé junto com a Virgem Maria diante das cruzes de cada dia, lançando sobre elas todas as nossas fraquezas, né? Depositando em Deus toda a nossa confiança. Termino com as mesmas frases que li de São Pedro, que vai dizer exatamente isso: sede sóbrios e vigiai, descarregai sobre ele todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. E aí termina exatamente com isso: depois de tiverdes, o Deus de toda a graça que vos chamou em Jesus Cristo à sua eterna glória, depois de terdes sofrido um pouco, vos aperfeiçoará, fortificará, consolidará e vos tornará inabaláveis. A Ele o império pelos séculos dos séculos. A Ele toda a graça, a Ele toda a glória. Por que não lançar toda a nossa confiança e todas as coisas aos pés de Nosso Senhor? E se nos falta confiança, lançar a desconfiança. Se nos falta força, lançar a fraqueza. Se nos falta a fé, lançar a infidelidade nos pés de Nosso Senhor, lançar sobre a fornalha do seu amor misericordioso. E é bonito ver a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Já viram como que é a imagem? Tem um coração chagado, derramando o seu sangue para nos purificar. Em cima daquilo que seriam as artérias para bombear o sangue, tem uma fornalha de um fogo abrasador. E o que tem no meio da fornalha? Uma cruz. Lançar
o peso da cruz da nossa vida sob a fornalha do amor misericordioso. Ali, essa cruz vai ser iluminada. Ali, aquela cruz vai ser, na verdade, lenha para abrasar ainda mais o amor no nosso coração. Por isso, lançamos tudo diante de nosso Senhor, nossas alegrias e tristezas, todas as coisas que temos, porque precisamos de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.